A Páscoa judaica tem sido praticada por mais de 3.000 anos, sem interrupções ou com pouquíssimas interrupções. É o jantar, o especial mais importante e mais praticado por maior longo tempo de toda a história da humanidade. A prática da Páscoa judaica, na atualidade, ela tem algumas diferenças com a prática antiga devido às circunstâncias em relação ao templo. Por exemplo, quando um judeu hoje vai jantar, vai praticar, vai ter a ceia da Páscoa, lá tem a alface que é passada em água salgada, tem um ovo, tem ervas amargas para lembrarem do que eles viveram no Egito, tem lá pães asmos sem fermento, tem um osso de carneiro colocado ali, por quê? Porque não há mais o templo onde eram sacrificados os cordeiros, então eles colocam o osso como símbolo desse cordeiro que foi morto. Eles têm lá um docinho, um elemento doce para poder saborear e alguns vegetais. Basicamente é assim que eles fazem a Páscoa judaica por 3.000 anos, com pouquíssimas interrupções. Tudo isso que eles fazem tem um propósito de dramatizar o que aconteceu lá no Egito. É uma maneira de memorizar, de trazer a memória, de saborear aquele momento. Quando eles participam dessa ceia, desse jantar da Páscoa, comemorando, eles envolvem todos os sentidos que nosso corpo tem. Eles veem, eles têm a visão, a audição, o olfato, o tato, o paladar. Todos os 5 sentidos estão envolvidos nesse momento, uma maneira de gravar na mente, no coração, para que eles possam sempre lembrar do que significa a Páscoa. É um momento de alegria, um momento de muitas músicas, momento de dramatizações, é um momento de contar a história. Eles fazem isso muito bem, para que fique bem fixado na mente daqueles que participam. Certa vez diz que um americano perguntou a um rabino como que o povo judeu conseguia manter as suas tradições, seus costumes e língua por mais de 3.000 anos. E aí o rabino respondeu o seguinte: é porque nós sabemos contar história para crianças. O americano disse: como assim? Isso não tem nenhum sentido para mim, essa sua resposta. O rabino então perguntou para o americano: qual foi o momento mais importante da história dos Estados Unidos? O americano disse: quando os peregrinos vindo da Inglaterra desembarcaram aqui em nossa terra em 1620. Então o rabino perguntou ao americano: naquele momento, o que vocês comeram? O americano, mais confuso ainda, disse: qual a importância disso? O importante é o local onde eles desembarcaram e a data, mas o que eles comeram, qual a importância disso? O rabino então respondeu a ele: aí que está a grande diferença. Nós celebramos a libertação com sabor, com festa, com alegria, com música. Por isso, essa celebração permanece na memória de geração em geração. Celebramos com sabor, celebramos com alegria, celebramos com festa. E é por isso, então, que está de geração em geração. A Páscoa deve ser ensinada, assim, dramatizada, cantada, explicada para as crianças, para que elas tenham memórias sobre isso e elas possam passar para outras pessoas. Mas no nosso caso, nós temos que fazer uma relação da Páscoa do Antigo Testamento com o que o Senhor Jesus explica sobre isso e como essa Páscoa se cumpre nele, como essa Páscoa é ampliada nele, como essa Páscoa encontra todo o seu propósito nele, para que as crianças também possam entender realmente o que significa a Páscoa, o que significou a Páscoa e o que significa a ceia do Senhor. É por isso que eu quero falar com os irmãos hoje sobre o fim da Páscoa judaica e o início de um novo tempo. Parece estranho isso, dizer o fim da Páscoa judaica
e o início de um novo tempo. Nós vamos ver aqui nesse texto que lemos em Lucas 22, dois aspectos importantes dentro do cenário, dois cenários que ocorrem aqui, para nós entendermos o fim da Páscoa judaica e esse início de um novo tempo. No verso 3 do capítulo 22, diz assim: ora, Satanás entrou em Judas. Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Quando nós olhamos aqui nesse texto, nós vemos um cenário que antecede esse novo tempo. O texto nos fala aqui de um pacto de traição, uma conspiração de inimigos contra o Senhor Jesus. No contexto aqui desta passagem, nós podemos olhar no verso 1 aí, estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. A Páscoa, então, estava na semana de comemoração, onde cada dia se comia os pães asmos sem fermento. E nós temos aqui nesse texto os principais sacerdotes e escribas aqui, estão reunidos com Judas para poder conspirar contra o Senhor Jesus. Há uma conspiração, há uma união entre Judas e os fariseus e escribas. A intenção que eles têm aqui, conforme o texto nos mostra, é de matar Jesus. Eles queriam matar o Senhor Jesus. O verso 2 diz isso. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. Eles queriam matar Jesus, mas não sabiam como fazer isso. Eles temiam que o povo pudesse revoltar e então ir contra eles, pois Jesus era já muito conhecido e muitos seguidores, mas agora eles encontram uma oportunidade através de Judas, que andava com Jesus, que era um dos discípulos e que sabia o dia a dia de Jesus, sabia a sua rotina, sabia os lugares onde ele frequentemente ia, sabia da maneira como Jesus se portava, ele tinha muitas informações, ele era um tesoureiro de Jesus e ele andava com Jesus, então ele tinha condições de dar a informação necessária para que os escribas e fariseus pudessem prender Jesus longe das multidões, longe das pessoas, para que elas não pudessem se levantar contra eles. Em Mateus capítulo 26, verso 14 a 16, nos dá um detalhe importante nesse momento. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, eu vou lhe entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele boa ocasião para entregar. E Mateus diz que próprio Judas procurou os escribas e fariseus. Ele queria achar uma oportunidade, ele queria saber o que ele ganharia com aquilo. Nós vemos que Judas era um homem ganancioso, e ele se mostrou assim muitas e muitas vezes. Ele queria achar uma maneira de ganhar alguma coisa com a sua traição. E aí nós vemos que os escribas e fariseus, eles acharam aquilo algo muito importante, muito bom, tendo Judas como parceiro ali de conspiração. O fato é que a relação de Judas com os fariseus e escribas para levar Jesus à morte é uma conspiração que já era profetizado pelo salmista Davi. Lá no Salmo 2, do verso 1 ao 3, diz assim: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Esse Salmo 2 nos fala de povos, de gentes, de autoridades se unindo para combater e contra o Senhor e o seu ungido. O seu ungido aqui é Cristo, tipificado por Davi lá no Salmo 2. E eles não querem estar debaixo do senhorio desse ungido do Senhor. Eles não querem mais estar debaixo do domínio do Senhor. E eles se unem para conspirar. O apóstolo Pedro usou esse texto para falar que a união entre Pilatos, Herodes, escribas e fariseus estava cumprindo isso aqui. E o que nós vemos é que
Judas, ele faz parte dessa conspiração, que não quer aceitar o senhorio de Cristo, não, que o rejeita como sendo o próprio ungido do Senhor. E o texto então nos fala, no verso 3, que Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes. Quando nós olhamos aqui, nós não vemos apenas que Judas era um homem ímpio, um homem ganancioso, um homem perverso, mas nós vemos aqui que por trás das ações de Judas, não tirando a sua responsabilidade, mas por trás das suas ações havia alguém que estava tramando tudo isso. E o texto nos apresenta ele no verso 3, Satanás. Satanás entrou em Judas, significando que Judas era ímpio. O diabo não entra em crente. O diabo não possui um crente. Se alguém ficar possuído em uma igreja evangélica, sendo membro dela, pode ser pastor, é porque não é crente. Aqui é um apóstolo, mas não era crente. E o diabo então entrou em Judas e o possuiu. A questão é, quem é que estava por trás de toda esta ação maligna de Judas, dos escribas e fariseus? De toda esta conspiração. Quem estava por trás era Satanás, o adversário. É ele quem está por trás de armar tudo isso, porque Satanás se opõe a Cristo desde a queda. Desde que há promessa da vinda do Senhor Jesus, Satanás vem se opondo a esta promessa e tentando impedir que ela se cumprisse. E aqui então ele está armando de uma forma final para tentar destruir a semente santa, destruir o Senhor Jesus, através desses ímpios fariseus, escribas e Judas. Infelizmente, a igreja evangélica está tão envolvida por heresias que existem pregadores que dizem que Judas era crente. Que diz que Judas não era ímpio. Defendem Judas. É um absurdo dizer isso. Por todas estas razões que eu aqui apresentei, ele quis, ele propôs, ele desejou, ele foi movido por ganância, e o fato depois de supostamente ele se arrepender, porque ele não se arrepende, ele sente, na verdade, um peso na consciência que o leva a tirar a própria vida. O arrependimento ocorreu com Pedro quando negou o Senhor Jesus, mas não com Judas. Isso mostra o quanto ele era ímpio, e Jesus o chama de filho da perdição, lá em João 17, verso 12. Ou seja, este homem era completamente perdido, mas disfarçado como sendo alguém que servia a Cristo. A sua traição já estava profetizada no Antigo Testamento. No Salmo 41, verso 9. Diz assim: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Esse Salmo 41, verso 9, é uma profecia a respeito do que Jesus passaria. Judas era um amigo íntimo. Judas é alguém que andava com Jesus. Judas era alguém que estava bem próximo do Senhor Jesus. E isso causou profunda dor no Senhor Jesus por conta da sua traição. Nós não temos como imaginar isso. Nós não temos como ser traídos por inimigos. Inimigos são inimigos. Eles não nos traem, eles são inimigos. Nós somos traídos por amigos, por pessoas que estão próximas, por pessoas que vão à nossa casa, por pessoas que comem o nosso prato, por pessoas que declaram lealdade a nós, pessoas em que nós confiamos e contamos as coisas. São para estas pessoas íntimas, são estas que podem nos trair. E quando elas nos traem, isso é uma dor profunda. Por mais que o Senhor Jesus soubesse de tudo isso, foi uma dor profunda em seu coração o fato de Judas o trair. Porque ele era alguém próximo, era alguém que estava sempre junto dele. Então nós vemos nesse primeiro cenário aqui do texto, esse pacto de traição. O que Judas faz, na verdade, é deixar de estar debaixo do senhorio de Cristo para estar debaixo do senhorio de Satanás. Judas nega o Senhor Jesus, não se submete a ele para se submeter aos escribas e fariseus e a se submeter a Satanás, assim como fez Adão no jardim. Agora, no verso 14, nós vemos o cenário de um novo tempo. Nós vemos ali um cenário que antecede esse novo tempo.
que é esse pacto da traição, que é esse preparo para a Páscoa. E agora nós vemos chegada a hora, verso 14, essa última Páscoa do Senhor Jesus com os discípulos. O verso 14 diz: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com eles os apóstolos. O Senhor Jesus aqui está celebrando esta Páscoa. É bom lembrarmos, irmãos, que Jesus era judeu. Parece algo tão óbvio, mas muitos crentes esquecem disso. E os discípulos também eram judeus. Então todo o cenário aqui é judaico. Não é gentil, não é grego, não é romano. É judaico. Tudo que Jesus está fazendo aqui é judaico. É com base no Antigo Testamento. Esse é um grande problema, nós olharmos para a Bíblia com a perspectiva do nosso tempo e tentar entender o tempo anterior. Na verdade, nós temos que reconstruir o cenário do passado para entender como aquilo aconteceu, para entender o presente, para entender o sentido do texto, para entender a aplicação. Então, quando nós olhamos aqui, é um cenário judaico, onde há práticas judaicas aqui, e o Senhor Jesus é judeu. E os discípulos são judeus, então não há como entender de uma outra maneira. É chegado o momento dele agora cear a Páscoa com os seus discípulos, como todos os judeus faziam. E agora então ele vai fazer uma transição de um tempo das práticas até ali para um novo tempo, um novo momento, com aplicações maiores que eu vou explicar para você. Diante disso, é comum, eu já ensinei isso aqui na escola dominical, nós pensamos que a mesa da ceia que aqui é colocada é aquela de Leonardo da Vinci, que mostra ele numa mesa como a nossa, uma mesa ocidental da Renascença, naquele quadro famoso, onde Jesus está ali com os seus discípulos. Esse quadro de Leonardo da Vinci não tem nada a ver com esse momento aqui. Nenhuma relação com esse momento aqui. A maneira como Jesus se põe à mesa junto aos seus discípulos aqui, a mesa já tinha outro formato, um formato como se fosse um U. Eles estavam sentados no chão, não tinha cadeira, porque na cadeira quem sentava eram os escravos, e os escravos ficavam sentados ou em pé, mas os homens livres ficavam ali aconchegados junto à mesa, quase que deitados junto à mesa, porque isso era um símbolo de liberdade, de libertação, não de escravos, não de escravos. E ali Jesus está mostrando que eles são livres, e eles estão com ele junto àquela mesa, naquele formato. O Senhor Jesus, ele não fica no centro da mesa, ele fica mais na ponta da mesa. E aí cada grupo de discípulos tem um propósito de sentar naquela mesa. Aqueles que estão do lado esquerdo são aqueles mais íntimos que estão do seu lado, e João certamente estava ao lado de Jesus, por isso João reclinou a cabeça no peito de Jesus ali, então ele estava bem ao lado esquerdo de Cristo, e Pedro também estava do lado esquerdo de Cristo, porque eram os mais próximos que ficavam do lado esquerdo. Mas do lado direito ficavam aqueles que eram convidados de honra. E quem estava ao lado de Jesus, o lado de honra, estava Judas. Ele estava ao lado de Jesus. E como que nós sabemos isso? Porque ele molha o pão e dá para Judas. E o judeu só dava o pão com a mão direita. Então ele estava ao lado de Jesus ali. Jesus colocou o seu inimigo, o seu traidor, aquele que estava conspirando contra ele, aquele que fez pacto com o diabo, aquele que estava em pacto com os fariseus, aquele que estava possuído, que ficou possuído depois. Ele deu o pão a ele, ele pôs ao lado direito dele, dando a última chance a ele para se arrepender. O Senhor Jesus amou o inimigo, literalmente, colocando ele no lugar de honra. Os demais convidados, discípulos, ficavam de maior autoridade do lado esquerdo, além dos íntimos, os de maior autoridade ficavam do lado esquerdo, do lado direito ficavam outros convidados ou discípulos de menor autoridade. Mas o importante é destacar o lado em que Judas está. Lá em João 13, 21, relata como Jesus estava nesse momento. Dito estas coisas,
Angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. João diz que quando Jesus fala que um deles iria trair, ele estava angustiado. A gente pode achar que Jesus estava tranquilo ali. Já está profetizado mesmo que ele ia me trair, tal. Não. O texto diz que ele estava angustiado. E o cenário da ceia, sem não dar para entrar em tantos detalhes, é que os discípulos não entenderam que era Judas o traidor. Porque quando Jesus fala que é aquele que eu meto a mão no prato, apenas João escutou ali, ele falou baixinho ali, de modo que apenas Judas escutou, e ele pergunta: por acaso sou eu? De uma maneira muito irônica, de uma maneira perversa. E aí o Senhor Jesus mostra, Jesus não disse que ele não é, apenas você sabe. E aí então, depois Jesus fala para ele: o que tem que fazer, faça logo. E entrou nele o diabo, e ele foi trair Jesus. Quando nós olhamos em João 13, 27, diz que após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Ele participa, ele come do pão e imediatamente entra nele o diabo, novamente. Entrou nele o diabo quando ele foi trair Jesus, e entrou nele o diabo agora, no momento da ceia. Imaginou um negócio desse? Satanás entra nele na hora da ceia. Porque nós temos esse cenário, irmãos, da ceia aqui, é o traidor, Judas. Nós temos Satanás, que possui Judas. Nós temos a conspiração nesse cenário externo religiosa. Nós temos, no verso 24 ao verso 30, nós temos a disputa de ego depois da ceia. Os discípulos que não estavam entendendo nada, eles estão disputando quem é o maior, quem é o menor. Olha a imaturidade deles. Jesus angustiado por causa do traidor, pelo que ele vai passar, e os discípulos disputando lá quem é o maior, quem é o menor. Lembra que eu falei da mesa de autoridade, quem fica do lado esquerdo, quem fica do lado direito? Então eles estão disputando depois daquele momento, quem é o maior, quem é o menor. Deve ter falado, quem é que sentou mais perto do mestre? Quem é que ficou do lado direito? Quem é que ficou do lado esquerdo? É igual a igreja. Né? Quem é que fez isso? Quem é que tem esse dom? Quem é que faz tal coisa? Quem é mais importante? Isso é sempre assim no meio do povo de Deus. E entre os apóstolos existia essa disputa de ego. Nós temos aqui também, um contexto próximo à ceia posterior, nós temos o orgulho e a imaturidade de Pedro, no verso 33, 31 a 33, quando fala que o Senhor Jesus primeiro Jesus fala assim: Satanás reclamou para peneirar vocês, verso 31, veja, Satanás entrou em Judas. E Satanás pediu para autorização para pressionar os demais discípulos. E aí então Jesus fala no verso 32, eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, tu pois, quando te converter, fortalece teus irmãos, falando de Pedro aqui. E Pedro diz, não Senhor, eu estou pronto a ser preso e a morrer com o Senhor. O que nós vemos é que Pedro demonstra a sua imaturidade. Então o que você tem aqui, no contexto geral da ceia, você tem pacto, você tem conspiração dos inimigos de Cristo, você tem a traição de Judas, você tem aqui os discípulos disputando lugar de destaque com Jesus, e você tem Pedro, que é o líder dos discípulos, sendo uma pessoa completamente imatura. E aí, o verso 19 e 20, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Agora o Senhor Jesus, ele pega o pão, sem fermento, e ele pega esse pão que facilmente é partido, e o pão asmo não é esse pão grosso, grande que a gente vê nas imagens, é bem fininho,
ele parte esse pão, que é facilmente partido, até uma criança partir ele sem dificuldade alguma, sem resistência alguma, e ele diz: esse pão aqui simboliza o meu corpo, significa a minha vida, eu vou oferecer a minha vida sem resistência, sem dificuldades, eu vou obedecer o Pai, eu vou cumprir a vontade dele, eu não vou me opor à vontade dele. E aí, conforme diz o Isaías 53, verso 7, diz que ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O pão aqui simboliza Jesus como esse cordeiro que vai sendo levado ao matadouro, vai um cordeiro mudo, sem resistir qualquer, de alguma forma. Ele então mostra que esse pão, assim também como não resiste qualquer ação nossa, também ele não resiste à ação dos homens, porque ele se entregou para ser moído por causa das nossas transgressões. O pão agora, ele tem um significado muito maior. Ele tem uma amplitude muito maior que antes, que tinha na Páscoa. Ele agora aponta para o corpo do Senhor Jesus. Nós vemos que quando o pai vai moer o filho, quando o pai pesa a mão sobre o filho, como Isaías diz que ele foi moído por causa das nossas transgressões, na terça-feira, no grupo familiar, eu falei sobre o punho fechado de Deus, porque a Bíblia, quando fala desse punho fechado de Deus, é a ira de Deus contra os seus inimigos. E quando fala da mão aberta de Deus, traz a ideia de misericórdia, proteção e graça. Então Deus Pai foi com o punho fechado contra o seu filho por nossa causa. Ele moeu o filho por nossa causa, para que pudesse ter a palma aberta para nós, para nos receber, para nos proteger, para nos agraciar. Mas contra o filho, o pai foi de punho fechado. O pai exerceu sobre o filho a ira que era para nós. E por isso Isaías diz que ele foi moído por causa das nossas transgressões. O pão agora substitui a carne do cordeiro. O pão agora simboliza o que aconteceria com o cordeiro de Deus. Mas o texto fala do cálice, verso 20. E aqui tem algo muito importante. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Primeira coisa, Jesus fala que este é o cálice da nova aliança. A palavra nova aqui traz o sentido de renovação, traz um sentido de restauração. Por exemplo, essa mesma expressão nova é usada para novos céus e nova terra, nova Jerusalém, cântico novo, ou seja, é uma restauração, é uma reafirmação daquilo que antes foi feito. Esta aliança que o Senhor Jesus está fazendo aqui não é uma nova aliança de outro tipo, mas é uma confirmação e uma restauração da aliança com Abraão, com Moisés, com Israel, com Davi. Ele está mostrando que tudo aquilo agora está sendo cumprido nele e garantido nele. Ou seja, agora é um novo tempo. É uma nova etapa para o povo de Deus. Agora eu estou estabelecendo o meu reino aqui. Vou estabelecer o meu reino. É um novo momento. Mas você deve estar curioso quanto aos cálices. Lembra que eu disse que você tem que olhar para a ceia em lembrando que Jesus é judeu? Que os discípulos são judeus? E existia 4 cálices no momento da Páscoa. 2 cálices eram tomados antes da refeição. E 2 cálices depois de vinho era tomado pós-refeição. E Lucas dá esses detalhes aqui, porque Lucas era historiador. E Lucas dá detalhes que os outros evangelhos não dão. Você pode ver no verso 17 que tem o primeiro cálice, é o segundo cálice aí. Tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Então há um cálice anterior ao cálice. Porque no verso 20, ele pega o cálice e fala: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue.
Mas no verso 17, Lucas registra que Jesus, naquele momento de jantar, da ceia com eles ali, ele tem um cálice. Esse cálice do verso 17 seria possivelmente o segundo cálice. Então pressupõe que já tinham tomado um primeiro, e esse que seria o segundo do verso 17. Então entenda, 2 cálices antes da ceia e 2 cálices depois da ceia. E esse cálice do verso 17 seria o segundo cálice que eles teriam tomado ali, conforme a prática judaica. Quando chega ali no verso 20, nós temos que, semelhantemente, depois de ter pego o pão, então usá-lo como símbolo do seu próprio corpo, agora ele pega o cálice, e esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Esse cálice do verso 20 seria o terceiro cálice dentro da prática judaica. E esse terceiro cálice que era usado aqui, ele tinha a ideia para o judeu de que o terceiro cálice era como se Deus dissesse: eu vos resgatarei. O Senhor Jesus pega o terceiro cálice, que era usado pela prática judaica, que simbolizava trazer a ideia de que Deus resgataria o seu povo, e ele está dizendo aqui para os seus discípulos: eu resgatarei vocês. Eu vou pagar a dívida por vocês. Porque quando um judeu dizia, falava que Deus, eu resgatarei no terceiro cálice, ele estava citando Êxodo 6, verso 6, que foi antes do povo sair da terra do Egito. Ou seja, Deus estava prometendo que os libertaria do Egito, eu vou resgatar vocês. Agora Jesus está pegando o terceiro cálice e está dizendo: eu vou resgatar vocês de vez. Eu vou morrer por vocês. Eu vou cumprir aquilo que o antigo falava. Aquilo que aconteceu no Egito apenas apontava para esse grande momento, para aquilo que eu vou fazer. Então nós temos aqui esse terceiro cálice, esse cálice da nova aliança no seu sangue, não mais em vinho ou suco de uva, mas agora no seu sangue. Ele diz: é o símbolo do resgate que eu vou operar através do meu sangue. E a pergunta é: onde está o quarto cálice? São 4. 2 antes, verso 17. Terceiro, verso 20, que assume a posição de símbolo do sangue de Cristo, que será derramado ainda, depois daquele momento. No capítulo 22, no verso 42, 41 e 42, você encontra o quarto cálice. 22, verso 41 e 42. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. O quarto cálice é o próprio Cristo. O quarto cálice é o sangue dele na cruz. O quarto cálice ele tomou sozinho. O terceiro ele toma com os discípulos. O segundo ele toma com os discípulos. O terceiro ele compartilha com os discípulos, que é a salvação por meio dele. Mas o quarto cálice, só ele podia tomar. Porque o quarto cálice é a ira do Pai. É a justiça do Pai contra ele, por nossa causa. Esse cálice, só ele podia tomar. Só o justo. Só o Cordeiro de Deus. Só o Filho de Deus poderia suportar a ira do Pai. Então, o quarto cálice, você não tem o registro dele tomando com os discípulos. Você tem o terceiro cálice, ele utilizando e mostrando que apontava para o que ele faria pelos discípulos. O que nós temos, irmãos, é que a Páscoa, a velha Páscoa, não é mais. Eu sei que isso causa espanto para nós. Eu até coloquei ontem tarde à noite uma mensagem no grupo da igreja já para preparar a alma e a mente. Eu vou explicar. Nós não celebramos mais a Páscoa. A Páscoa se cumpriu em Cristo. A Páscoa é celebrada pelos judeus, porque eles não creem em Jesus.
Eles esperam o Messias ainda. A Páscoa é quando foi instituída lá no Egito. E a Páscoa judaica é uma lembrança, como eu falei no início, uma dramatização daquilo que foi feito no Egito. Mas agora o Senhor Jesus pega tudo aquilo que foi feito no Egito e mostra que se apontava para Ele. Ele é o Cordeiro Pascual. E Ele faz o quê? Ele agora vocês não têm mais que comemorar a Páscoa. Vocês devem comemorar a ceia. Então, todo mês, entre aspas, nós comemoramos a Páscoa. Quando nós celebramos e participamos da ceia, nós estamos dizendo a Páscoa se cumpriu nele. A Páscoa encontrou nele o significado. A Páscoa foi consumada por ele. Você já viu algum texto Paulo ensinando como participa da Páscoa? Me mostra depois aqui, depois do culto, ou alguma carta que Paulo diz assim, como participa assim da Páscoa? Você vê Paulo explicando o que participe assim da ceia. Lembra que eu falei que o rabino disse que o comer era uma maneira de dramatizar e de lembrar da Páscoa? Quando você vai em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo diz que tinha uma festa ágape, uma festa do amor, que era banquete para a igreja, antes da ceia, para que eles pudessem comer em comunhão e depois participar da ceia. Porque comer nos faz lembrar. Você não lembra do Natal por causa da comida? Você não lembra do Ano Novo por causa também da comida? Vai chegar aqueles banquetes, a comida nos faz celebrar, lembrar, ter comunhão. Eu amo churrasco. E quem não gosta de churrasco? É difícil, né? Tem uns aí que não gostam. Não aqui da igreja, né? Mas por aí, as ideologias loucas aí. Mas não é o churrasco que é o mais importante. É a comunhão. O café da manhã não foi muito bom para nós aqui, mas é a comunhão, não é o café da manhã, ou quantos pães você comeu, quantos pão de queijo, bolo, estava gostoso, estava ruim. O que importa é a comunhão, é a celebração. O que nós temos é exatamente isso. Hoje nós fizemos biblicamente, tivemos uma celebração do café da manhã e teremos a ceia do Senhor, que é o cumprimento e a substituição da Páscoa. Você quer mais? O judeu vive na velha aliança. O judeu vive esperando o Messias. O judeu não entende o que nós já entendemos. Há um véu que cobre, que impede o judeu de enxergar Cristo. E agora o Senhor Jesus, ele pega o cordeiro e fala, o cordeiro aponta para mim. Ele fala, os pães asmos aponta para o meu corpo. Então coma do pão e lembra que o meu corpo foi dado por vós. O sangue do cordeiro da velha Páscoa aponta para o meu sangue, o cálice que eu vou tomar. Então, vocês se lembrem sempre do meu sangue que comprou vocês, que pagou a dívida, que resgatou vocês de uma vez por todas, que foi cravado na cruz e paga a dívida de uma vez por todas. Então, entenda a salvação que eu estou dando por meio de mim. Eu sou o Cordeiro de Deus. Jesus é a Páscoa. Esse aspecto. Ele é o cumprimento, a amplitude e a consumação da Páscoa. Quando você lembra que eu falei que a Páscoa judaica envolvia os 5 sentidos? A ceia não envolve? Você não vê a ceia? Visão? Você não ouve as instruções? Audição, você não sente o cheiro, olfato, você não sente o sabor, paladar, você não toca, tato, está tudo envolvido e ampliado na ceia. Entendeu a importância dela? Nós fazemos isso em memória dele. Até quando? Até que ele volte. A ceia aponta para o passado, para nós, para o que ele fez por nós. A ceia revela o presente, a nossa comunhão com ele. E a ceia aponta para o futuro, quando cearemos com ele. A ceia cearemos com ele. Não a Páscoa mais. A ceia cearemos
com ele. Então não se escandalize. Você está em uma condição muito melhor que os judeus, porque você pode participar da ceia do Senhor, que é o cumprimento de tudo que a Páscoa serviu para mostrar. Por que nós fazemos tudo isso na Páscoa, de feriado? Você pode achar que é uma hipocrisia. A gente só utiliza a data para dramatizar, para exemplificar, para explicar melhor, para mostrar essa relação de Antigo e Novo Testamento, daquilo que apontava para Jesus se cumpre nele. Então você pode comer ovo de chocolate, não tem problema nenhum. Você sabe que no ovo, coelho não dá ovo mesmo, não tem problema nenhum, é gostoso nessa época. Os crentes ficam preocupados com o coelhinho, com paganismo, não entendeu nada do que é importante. Você acha que isso que é importante? Eu como ovo de chocolate e é gostoso. Quem não quiser, dá para mim depois. E não tem culpa nenhuma disso. O problema é você não entender a relação de Páscoa e ceia. Entender a relação de Antigo e Novo, de promessa e cumprimento. E aí você fica legalista. Quando você não entende a Bíblia, você fica legalista. Você cria regras que Deus não criou. Você cria normas que Deus não criou. Porque você não quer entender o Evangelho como ele é realmente. Como você tem participado da ceia? Daqui a pouco vamos participar. Deus nos livre que haja Judas em nosso meio, que participou da ceia. É possível um ímpio participar da ceia. É possível alguém usado pelo diabo participar da ceia. Aconteceu na primeira ceia. Que nós não sejamos também como Pedro, orgulhoso, se achando porque está do lado esquerdo, os mais próximos e íntimos. Que nós não sejamos vaidosos como aqueles discípulos que disputavam quem era o maior ou o menor. Mas que nós possamos olhar para esse momento e entender o que Jesus fez por nós. Seu grande amor. Amor imensurável. O sangue precioso dele derramado por nós. Ele se ofereceu em nosso lugar. Ele não se mostrou resistente a isso, ele poderia se livrar daquilo se ele quisesse. Mas ele não fez, por obediência ao Pai e por amor a nós. E a dor do Pai em oferecer o Filho em nosso lugar? A gente fala do Filho, mas e o Pai? Tendo que oferecer o seu próprio Filho em nosso lugar. A Páscoa para nós, ela tem a sua importância bíblica de apontar para esse cumprimento. Mas nós celebramos a libertação e o resgate por meio de Cristo todos os dias. E em especial com o povo de Deus na ceia. Quando nós aqui ceiamos, nós ceiamos com alegria. Nós ceiamos com confiança. A ceia não pode ser um velório. Sabe por que eu sempre, desde o começo, coloquei aqui louvor para cantar enquanto distribui a ceia? Porque às vezes a ceia nossa parece um velório. Ceia é celebração, é alegria, é tristeza, sim, pelo fato de ter morrido por nós, mas alegria porque ele venceu a morte. Alegria porque nós pertencemos a ele. Alegria porque nós entendemos o que participamos. Participar da ceia, por que ela não pode ser participada por qualquer pessoa? Porque é preciso ser crente, é preciso entender o que está fazendo. É preciso discernir, compreender todas estas coisas que foram ditas aqui e outras mais, para compreender a profundidade, porque quando participamos da ceia, entendendo, aumenta a nossa fé. Não aumenta a nossa fé? Eu sei o que simboliza tudo isso. Eu sei como foi instituído. Eu sei para quem aponta. Eu sei quem eu espero. Eu sei para quem eu devo dirigir a minha vida. Cristo Jesus. Cristo morreu, venceu a morte, de uma vez por todas, e conduzirá a sua igreja até a consumação. Eu quero terminar com um cântico lá em Apocalipse,
que nós um dia cantaremos na Nova Jerusalém. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza e sabedoria e força, honra e glória e louvor.